nunca era o momento. Relato 1. A armadilha da preguiça. Quando sempre existe um amanhã. Hoje você acorda tarde de novo, apesar da promessa que havia feito. O alarme tocou várias vezes e foi vencido com facilidade, como se desligá-lo fizesse parte de um ritual aprendido há anos. Você não se levantou com energia, tampouco com entusiasmo. Levantou-se porque o corpo já não aguentava mais ficar na cama e mesmo assim, sua cabeça continua atordoada, como se nem tivesse dormido pouco, embora saiba que não foi isso. Não é sono nem cansaço. O que você sente é mais pesado. É aquela mistura densa de apatia, frustração e uma voz que diz, cada vez mais alto, que mais uma vez você não fez o que precisava fazer. Você se olha no espelho enquanto escova os dentes e evita sustentar o próprio olhar, porque já sabe o que está ali. Não precisa se ver para saber que há decepção. Você tem vivido essa mesma manhã há meses e não importa quantas vezes repita que desta vez será diferente, o resultado acaba sendo o mesmo. Seu dia começa com um peso que não sai com café, nem com banho frio, nem com afirmações. No espelho. É o peso de saber que está se traindo, que há coisas que você disse que faria e não fez. E não foi por falta de tempo, nem por falta de recursos, nem mesmo por falta de ideias. Simplesmente não fez. Você disse a si mesmo que começaria aquele projeto assim que tivesse tudo claro, que voltaria a se exercitar quando tivesse mais tempo, que começaria a economizar quando terminasse de pagar as dívidas, que estudaria quando passasse essa fase estressante, que escreveria, que gravaria, que começaria. Mas o tempo passou. E você não fez nada. Você sabe que tem talento, que há algo em você que poderia brilhar se apenas desse uma chance. Seus amigos já disseram isso, sua família também, até desconhecidos te disseram alguma vez, mas, por algum motivo, você não acredita o suficiente para agir. Ou talvez até acredite, mas prefere evitar o abismo de começar. Porque começar de verdade, não com palavras, mas com ações, significa se comprometer. E se comprometer implica risco. E risco significa que você pode fracassar. Então, sem perceber, você se torna especialista em evitar o fracasso. Evitando tentar. Se você está lendo isso desde algum país da América Latina, não é coincidência. Você cresceu como muitos de nós ouvindo frases bem-intencionadas, mas profundamente limitantes. Vai dar tempo, não se apresse. Tudo chega na hora certa, Deus proverá. E embora haja verdade na paciência, também há uma armadilha escondida nessa forma de pensar, porque esperar que o universo resolva tudo por você é uma maneira elegante de não assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. É uma forma de ficar parado, de não se mover, com a desculpa de que não é o momento certo. Mas, quando é o momento certo, quando vai chegar aquela segunda-feira perfeita, aquela semana sem problemas, aquele dia em que você vai acordar, motivado, com clareza absoluta e sem nenhuma dúvida, se você está esperando por isso, vai esperar a vida toda, porque a vida nunca se resolve completamente. Sempre vai haver barulho, distrações, pendências, contas, clima. A diferença é que alguns agem apesar disso, e outros esperam que tudo desapareça. Hoje você está na cozinha, tomando café da manhã sem fome, com o celular na mão. Se perdeu entre vídeos e notificações, como todas as manhãs, sabe que deveria desligá-lo, se concentrar, começar aquela tarefa que está adiando há semanas. Mas não faz. Começa a se justificar mentalmente. Que o corpo não está 100%, que o dia está só começando, que mais tarde você vai avançar. Você já conhece esse diálogo e mesmo assim o repete como se fosse novo. Você se distrai ouvindo uma mensagem de um amigo que não via há tempos. É um áudio. Ele diz que finalmente teve coragem de lançar o negócio que vinha planejando há meses. Conta que não foi fácil,
que ainda não sabe se vai dar certo, mas que já deu o primeiro passo. E de repente, algo dentro de você aperta, não por ele, mas por você, porque lembra que essa ideia era sua, que vocês conversaram sobre isso juntos numa cafeteria qualquer e que foi você quem o incentivou. E agora ele está avançando. E você continua em pausa. Você sente uma mistura estranha entre orgulho e inveja. Fica feliz por ele, mas também dói, porque você também poderia estar ali. Porque a diferença não está na inteligência nem nas ideias, mas na ação. Em quem tem coragem. E você não teve. Olha de novo para o relógio. São 11 da manhã e você ainda não fez nada relevante. Se pergunta quantos dias assim já teve nos últimos meses. E se somasse todos, provavelmente dariam semanas inteiras. Tempo perdido no nada, no limbo da procrastinação. Não porque você seja preguiçoso. Você não é. Apenas está desconectado de si mesmo, das suas metas, do seu propósito. Algo dentro de você está se apagando. Talvez seja medo, ou uma voz que diz que já é tarde demais, que você já tentou antes e não deu certo, que não faz sentido, que você não é tão bom. Essa voz, que parece sua, mas que foi plantada há muito tempo por outra pessoa, um professor, um familiar ou até pela sociedade, foi ganhando espaço e você deixou. Mas, e se hoje você fizesse algo diferente? Nada grandioso. Você não precisa mudar toda a sua vida hoje. Apenas dar um passo. Um pequeno, como escrever por 10 minutos. Como sair para caminhar sem celular. Como anotar em um papel o que você realmente quer para os próximos 6 meses. Qualquer coisa. Mas faça. Não por produtividade, nem por obrigação. Faça por você. Porque precisa voltar a confiar que é capaz de cumprir o que prometa. Si mesmo. Porque, se não fizer, aquela voz vai ficar mais forte. E vai chegar o dia em que você não vai mais acreditar em nada do que diz. Em que sua palavra, aos seus próprios olhos, não vai valer nada. E não há tristeza maior do que essa. Você decide tentar. Não é uma decisão épica, daquelas que se gritam ao céu ou se anunciam nas redes sociais. Não há música de vitória, nem uma onda repentina de motivação. Só há uma sensação interna, uma necessidade quase física de romper o ciclo, de provar nem que seja por um dia que você pode fazer diferente. Que não está condenado a repetir essa rotina sem alma. Então você desliga o celular, pega papel e caneta e se senta à mesa. Nos primeiros minutos não sabe por onde começar. Sente-se ridículo, desconfortável. Todo o seu corpo grita para desistir, que isso não faz sentido, que há 1000 coisas mais urgentes. Mas você não se levanta, respira, escreve uma palavra, depois outra, em seguida uma frase. E então, algo muda. Não é que tudo flua de repente, mas surge uma pequena sensação de alívio, como se uma porta interna se abrisse, ainda que só alguns centímetros. E por essa fresta entrar fresco, você percebe que estava sufocado há muito tempo, sem perceber. Você não dura mais de 20 minutos, mas ao terminar, sente que fez algo valioso. Não porque tenha criado algo perfeito, mas porque fez. Porque rompeu o feitiço da inércia. Porque, pela primeira vez em muito tempo, foi coerente entre o que pensava e o que fazia. Mas a história não termina aí. No dia seguinte, você tenta de novo. Acorda um pouco mais cedo, com uma intenção renovada. Senta-se com o seu caderno e não consegue escrever nada. Se distrai. Fica impaciente. O barulho da rua, o calor, as notificações, tudo te tira do momento. Tenta se concentrar, mas não consegue. Depois de meia hora de frustração, se levanta, chuta a cadeira com raiva e diz a si mesmo que isso não é para você. Durante o resto do dia, uma sensação familiar te invade. Irritação consigo mesmo, decepção. Mas desta vez,
há algo diferente. Uma pequena compreensão começa a se formar. Você percebe que esperava que, só por ter começado, tudo fluísse como nos filmes, que dar o primeiro passo fosse suficiente para manter a motivação, como se a disciplina fosse uma chama eterna que se acende de uma vez e para sempre. E aí, nesse momento de queda, você entende algo que ninguém te havia explicado. Disciplina. Não é impulso, é prática. Não vive do entusiasmo, vive do compromisso. Desde pequenos nos falaram sobre sucesso, talento, metas. Mas quase ninguém nos falou do invisível, do que realmente sustenta quem avança. A arte de continuar, mesmo sem resultados, mesmo quando não é prazeroso, mesmo quando parece inútil. Isso é disciplina. Não a rigidez de um quartel nem a frieza de uma agenda lotada. Disciplina é ter coragem de se escolher todos os dias, mesmo quando não há vontade, mesmo quando tudo ao redor parece te convidar a desistir. E isso, em nossa terra, é um ato radical, porque na América Latina, onde a urgência econômica, a incerteza política e a luta diária por sobreviver muitas vezes engolem os sonhos, ter disciplina não é só um hábito, é uma forma de resistência. É dizer, eu também mereço um futuro diferente, mesmo que o presente me negue isso. Dias depois, você decide não esperar mais validação externa. Ninguém vai te aplaudir por seus pequenos avanços. Ninguém vai notar. Mas você vai. Porque percebe que, a cada vez que cumpre consigo mesmo, algo dentro de você se fortalece, sua palavra começa a ter peso. Sua autoestima já não depende do que conquista, mas do fato de manter os próprios acordos. Nem tudo é perfeito. Há dias em que você não faz o que queria. Há recaídas. Há momentos em que você volta a procrastinar, a se esconder na tela, a se refugiar no conforto. Mas agora não o faz com a mesma inconsciência. Agora você percebe. E isso, embora pareça pouco, é uma vitória. Porque a verdadeira mudança não começa quando tudo está resolvido. Começa quando você para de se enganar, quando deixa de dizer que não tem tempo e admite que simplesmente não quis começar, quando para de esperar o momento ideal e entende que o único ideal é fazer agora mesmo mal, mesmo com medo, mesmo de forma atrapalhada. Numa tarde, semanas depois daquela primeira tentativa, você está no mesmo lugar, com o caderno aberto. Você tem-se mantido, não todos os dias, mas com uma frequência que antes parecia impossível. Olha para trás e percebe que já não é a mesma pessoa. Não porque sua vida tenha mudado completamente, mas porque você começou a acreditar que é capaz. E isso muda tudo. Porque o problema nunca foi a preguiça em si. O problema era o que havia por trás, o medo de fracassar, o desânimo crônico, o cansaço emocional de tentar 1000 vezes sem ver resultados imediatos. Mas agora você entende que os frutos não chegam rápido, que não se trata de fazer grandes coisas, mas de fazer pequenas coisas com constância. Que não se trata de brilhar para os outros, mas de manter seu fogo interno, mesmo que pequeno, mesmo que ilumine apenas o suficiente para seguir. A indisciplina não se vence com gritos nem com castigos. Vence-se com clareza, com amor próprio e com pequenos atos de vontade repetidos em silêncio. Hoje você sabe disso. E por isso, sem alarde, sem fogos de artifício, faz o seu caderno, respira fundo e diz: amanhã, de novo, não porque deve, mas porque quer, e essa é a verdadeira liberdade. Relato 2. O barulho de fora, quando o mundo decide por você. Acontece com frequência. Você começa o dia com a firme intenção de se concentrar. Promete a si mesmo que hoje sim vai avançar nos seus projetos, que desta vez nada nem ninguém vai te interromper. Você faz uma lista mental do que precisa fazer. Já sabe por onde começar, quanto tempo vai levar.
Até que horas vai fazer pausas, mas assim que se senta, alguém aparece. Um familiar, uma ligação, uma mensagem, um imprevisto pequeno ou grande, mas suficiente para te desviar. E você diz sim, de novo. Faça um notebook, se levanta, faz o favor, resolve o problema, responde a mensagem. Afinal, você não quer parecer egoísta, ingrato ou frio. Não quer que pensem que você se acha mais importante que os outros. Então cede. Sempre cede. E quando finalmente volta a se sentar, já não está igual. Algo esfriou. O entusiasmo da manhã se dissolveu entre coisas urgentes que não eram suas. E assim o dia vai embora. E assim a vida também. Você aprendeu a viver para os outros sem perceber. Em casa, desde pequeno, te ensinaram que ser uma boa pessoa é estar sempre disponível, que ajudar os outros é uma virtude e que pensar em si mesmo pode soar egoísta. Você se acostumou a se deixar para depois, a adiar seus planos, a dizer sim mesmo quando queria dizer não. E não porque seja fraco, mas porque é gentil, ou pelo menos foi isso que te disseram. E agora, anos depois, você vive cansado. Não de fazer coisas, mas de não fazer as suas. De viver com uma lista de pendências que nunca toca porque sempre há algo mais urgente. Porque é preciso ajudar a mãe, cuidar do filho, resolver as demandas do chefe, estar presente para todos. E você? Você pode esperar. Afinal, suas coisas não são tão importantes, né? Mas são. E você sabe disso. Há dias em que uma raiva profunda te invade. Uma espécie de fúria silenciosa que você não sabe bem para quem direcionar. Não é contra sua família, nem contra seus amigos, nem contra seus colegas de trabalho. Eles só fazem o que você permite. A raiva real é com você por não ter se defendido, por ter se calado tantas vezes, por não ter dito não posso. Agora, quando sabia que era exatamente isso que precisava dizer, e você se pergunta como chegou a esse ponto, a essa vida em que quase tudo o que faz é pelos outros, em que seu tempo se distribui conforme as necessidades alheias e não suas prioridades, em que seus objetivos viraram lembranças borradas que um dia te empolgaram, mas que agora só trazem nostalgia. Talvez você quisesse estudar algo novo, talvez sonhasse em escrever um livro, iniciar um negócio, fazer aulas de algo que te apaixona, mas o tempo nunca dá. Ou melhor, você distribui todo ele antes de reservar uma parte para si. Um dia, enquanto faz compras no mercado, cruza com uma velha, amiga do colégio. Ela te conta que está voltando à universidade depois de muitos anos. Fala com os olhos brilhando, como se tivesse recuperado algo perdido. E você sorri, a parabeniza, diz que está feliz por ela. Mas por dentro dói. Porque você também queria isso. Porque você também sonhou em voltar a estudar, em continuar crescendo. Mas não fez. Não por falta de vontade, e sim por excesso de distrações. Pela agenda que nunca é sua. Você começa a perceber algo desconfortável. Você não é vítima do entorno, é cúmplice. Treinou todos ao seu redor para entenderem que você é o disponível, o que resolve, o que sempre diz sim. E enquanto isso, os dias continuam passando. Não se trata de culpar ninguém. Seus pais fizeram o que podiam. Seus filhos não têm culpa. Seu parceiro, seu chefe, seus amigos, todos têm seus próprios vazios. Mas ninguém vai aparecer para te dar permissão de se escolher. Ninguém vai dizer, já chega, agora sim pense em você. Isso cabe a você. E é difícil, porque você tem medo de que, se colocar limites, será rejeitado. Que pensem que você mudou, que já não é tão atencioso, que virou egoísta. Mas também não é egoísmo consigo mesmo continuar cedendo todo o seu tempo, toda a sua energia, toda a sua vida. Uma manhã, você decide fazer um teste. Acorda mais cedo do que o habitual.
Pega um caderno e se dá meia hora para escrever o que realmente quer. Não o que precisa fazer pelos outros, mas o que faria se o tempo fosse só seu. No começo, é difícil. Você se sente até culpado. Mas depois de alguns minutos, as ideias começam a surgir. Projetos, vontades. Você percebe que não estava apagado, estava apenas coberto de barulho. Naquele dia, decide proteger essa meia hora como se fosse sagrada, com um compromisso consigo mesmo inegociável. E pela primeira vez em muito tempo, você cumpre. Não foi muito, mas foi seu. E isso muda tudo. Você decide manter esse pequeno tempo que se deu de presente. Não foi perfeito nem produtivo no sentido tradicional, mas te fez sentir vivo, como se uma parte sua que estava adormecida começasse a despertar. E o mais valioso de tudo é que foi uma escolha sua, não imposta, não por acidente, escolhida. No dia seguinte, tenta de novo. Coloca o despertador para tocar antes que o mundo comece a fazer barulho. Ainda está escuro quando você se senta, com o seu caderno e uma xícara de café morno. Lá fora está tudo em silêncio e, pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não incomoda. Pelo contrário, você aprecia. É seu momento. É pequeno, mas é seu. No entanto, a prova não demora a chegar. Poucos dias depois, alguém da família te interrompe. Você pode me ajudar rapidinho? Perguntam com a mesma naturalidade com que se pede um copo de água. Não há má intenção. Apenas costume, o costume de que você está sempre ali. E desta vez, você hesita. Parte de você quer levantar, resolver, voltar depois ao que estava fazendo. Mas outra parte, mais nova e mais firme, diz, agora não. Então, com um certo incômodo na garganta, você diz pela primeira vez em muito tempo, neste momento não posso, mas em meia hora faço. Pode ser. Há um silêncio, um olhar de surpresa, e depois, tá bom, tudo bem. Nada desmorona, ninguém se irrita, o mundo continua girando, e você continua ali inteiro, e com uma pequena vitória nas mãos. Colocar um limite foi desconfortável, sim, mas libertador. A partir daí, você começa a tentar mais vezes, às vezes com sucesso, às vezes nem tanto, porque há dias em que você não consegue evitar sede, porque a culpa ainda te habita, porque não quer gerar conflitos, porque ainda é difícil se sentir merecedor desse tempo. Mas agora há uma diferença. Quando cai no mesmo padrão de antes, você percebe. Já não faz no automático. E isso, embora pareça mínimo, é uma mudança enorme. Há momentos em que você se sente egoísta. Escuta isso até em frases disfarçadas de carinho. Nossa, você não é mais o mesmo, está diferente. Desde quando ficou tão ocupado assim? Ah, isso é mais importante do que passar um tempo com a gente, né? É tão brutal cada uma dessas frases dói, porque te colocam num lugar desconfortável, onde parece que se escolher é o mesmo que rejeitar os outros. Mas pouco a pouco você entende que isso não é verdade, que se escolher não é deixar de amar, é amar de um jeito mais saudável, onde você já não dá a partir do vazio, mas a partir da plenitude, onde você ajuda porque quer e não porque sente que precisa, onde o amor não se mede por quantas vezes você se sacrifica, mas por quão presente você está quando está. Você começa a olhar para trás e entende que muitas vezes se escondeu atrás da desculpa do não tenho tempo, quando na verdade era não tenho permissão. Você não se dava. Esperava que os outros te dessem, que alguém chegasse e dissesse, agora sim, pode pensar em você. Mas isso nunca veio, porque ninguém pode te dar uma permissão que só você pode se conceder. E o mais louco é que você não precisa de 5 horas por dia para mudar sua vida. Às vezes, bastam 20 minutos, meia hora. O que importa não é a quantidade, e sim o respeito com que você trata esse espaço, o valor que dá.
Porque se você não proteger, ninguém vai fazer isso por você. Numa tarde, enquanto li um capítulo daquele livro que adiou por meses, alguém chamada Sara. Ei, me ajuda com isso aqui. Você para. Olha o relógio. Faltam 5 minutos para terminar o seu tempo. Respira fundo. E responde com calma. Daqui a 5 minutos vou, me dá um momento. Em Tambutol nada acontece. O mundo não acaba. Ninguém explode. E nesses 5 minutos, você termina a leitura como havia se proposto. Faz o livro, sorri e percebe que conseguiu. Não pelo livro, mas por você. Porque, pela primeira vez em muito tempo, você se priorizou. Não por capricho, mas por respeito. Porque está aprendendo que você não é o único que importa, mas também não é o último. E que você também merece o seu espaço. Na América Latina, fomos criados dentro de uma cultura de sacrifício. Disseram-nos que amar é dar tudo, que ser bom filho, boa mãe, bom trabalhador, boa parceira é esquecer de si, que os outros vêm primeiro sempre. Mas ninguém nos falou sobre o cansaço que isso causa, sobre a frustração, sobre o ressentimento silencioso que cresce quando nunca há espaço para os seus desejos, seus projetos, suas buscas. Ensinamos a estar disponíveis, mas não aprendemos a nos proteger. E agora você está aprendendo isso. Não por livros, nem por frases motivacionais. Está aprendendo com cada não que custa dizer, mas você diz mesmo assim, com cada minuto que se reserva, mesmo com o barulho lá fora, com cada decisão de estar mais perto do que quer ser e não apenas do que esperam de você. Não é fácil. Ainda está longe de ser perfeito. Às vezes você exagera na generosidade. Outras vezes se faça demais. Às vezes hesita. Às vezes recua. Mas agora, cada passo tem consciência. Cada gesto tem intenção. E isso faz toda a diferença. Um dia qualquer, alguém te pergunta como faz para estar mais tranquilo, mais centrado, mais firme, e você não sabe bem o que responder, porque não há receita. Mas pensa, comecei a me escutar, comecei a me cuidar, comecei a decidir por mim. E então você entende de vez, o barulho de fora nunca vai desaparecer. Sempre vai haver algo, alguém querendo sua atenção, seu tempo, sua energia. Mas agora você sabe que pode ouvir tudo isso, sem se deixar arrastar, que pode estar para os outros, sem se esquecer de si, que pode amar, sem se perder no amor. E essa é a sua nova forma de disciplina. Não se trata de controlar tudo, nem de seguir rotinas rígidas. Trata-se de se escolher. Todos os dias, nem que seja por um instante, de proteger esse espaço que ninguém mais pode ocupar, esse espaço onde você é, sem permissão nem culpa. Relato 3. A mentira do tudo ou nada. Esperar um momento perfeito. Você carrega essa ideia na cabeça há anos. Anos dizendo que vai começar, que só precisa de mais um tempinho, que assim que tudo se ajeitar, você vai entrar em ação. Já repetiu isso tantas vezes que agora soa como uma verdade absoluta. Diz que vai fazer assim que tiver mais clareza, quando o trabalho acalmar, quando a situação familiar se resolver, quando conseguir juntar mais dinheiro, quando passarem as festas, quando chegar janeiro. Ou quando o ano acabar e começar outro de verdade, agora sim com tudo. E, no entanto, você não começa. E não é porque não queira. Na verdade, você quer muito. Fica animado com a ideia de estudar algo inspirador, de voltar a se exercitar, de empreender, de economizar, de mudar de rumo, de viver com mais propósito. Você pensa nisso com frequência. Imagina, às vezes até compartilha em voz alta, como forma de se comprometer. Mas lá no fundo, há algo que te impede de se mover. Não é desinteresse, nem preguiça. É outra coisa, mais silenciosa, mais difícil de nomear.
E tem a ver com a sensação de que você ainda não está pronto. Você se convenceu de que, para começar, precisa ter tudo resolvido, que não dá para dar um passo se o próximo não estiver garantido, que qualquer avanço exige, antes, a certeza de que tudo está em ordem: tempo, dinheiro, energia, ambiente, confiança. E como isso nunca acontece por completo, você continua esperando o clima melhorar, o caos passar, o controle chegar. Mas a vida não para. Os dias seguem, as responsabilidades crescem, as circunstâncias mudam e você continua no mesmo ponto de partida, olhando para a frente, calculando quando será o momento perfeito para se mover, sem perceber que talvez esse momento nunca chegue. Você sabe disso, embora seja difícil admitir. Sabe que algo não está funcionando, que não pode continuar adiando indefinidamente aquilo que deseja, como se a sua vida tivesse uma sala de espera sem prazo. Sabe que postergar virou um hábito disfarçado de prudência, que, em nome da preparação, você está mesmo evitando o risco. E que nessa tentativa de controlar tudo está perdendo o único recurso que jamais vai recuperar: o tempo. Você se reconhece naquela cena que se repete tantas vezes, na segunda-feira em que promete retomar os exercícios, mas ao olhar a roupa, percebe que os tênis não estão bons, que a camiseta preferida está velha, que você nem sabe que treino fazer. Então decide esperar mais um pouco, até ter todo o equipamento, até estar com mais vontade, até saber exatamente o que fazer. Ou no dia em que pesquisa cursos para estudar algo novo, se empolga, faz listas, anota preços, planeja horários possíveis, mas de repente trava, bate a dúvida: e se você não der conta? E se não conseguir terminar? E se for melhor deixar para depois, quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais estabilidade? Assim, você vai acumulando planos, mas não passos. Sonhos, mas não ações. Tem pastas cheias de ideias, links salvos de cursos, orçamentos pela metade, listas de metas que se repetem a cada dezembro. E o pior é que, com o passar dos anos, essa espera vira rotina. Você se acostuma a viver na lógica do quase comecei, como se sempre faltasse um detalhe para dar o primeiro passo. E você entende, mesmo que não diga em voz alta. No fundo, sabe que não é perfeccionismo nobre o que te segura, é medo. Medo de fazer errado, de começar com falhas, de se expor, de perceber que você não tem tudo sob controle, de se sentir vulnerável. Porque, se começar, você corre o risco de falhar. Mas se só planejar, se só falar do projeto, se só pensar nele, você continua seguro. A ilusão de que um dia vai acontecer é bem mais confortável do que o esforço de começar sem garantias. Existe um certo alívio em não agir. Ninguém pode te julgar se você não erra, ninguém critica o que não foi mostrado. Mas esse alívio tem um preço: a frustração de não avançar, e cada dia que passa sem te aproximar do que deseja pesa no peito como uma pedra. Essa forma de pensar, embora pareça pessoal, é muito comum por aqui. Na América Latina, muitos de nós crescemos com uma mentalidade que associa mudança à escassez, como se, para dar um passo, fosse necessário ter tudo garantido, porque a vida aqui raramente é estável. Porque, muitas vezes, arriscar significa perder o pouco que se conquistou, porque temos medo de errar, de não ter margem para falhas. E esse medo vira parte da forma como enxergamos o mundo. Se não estiver tudo pronto, melhor não tentar. Além disso, há uma forte pressão social que reforça essa ideia. Se for fazer algo, tem que ser grande, tem que ser perfeito, tem que dar certo. Ninguém celebra os inícios desajeitados, os testes falhos, as tentativas pela metade. Mas sem isso, sem esse começo imperfeito, nunca se alcança progresso verdadeiro. Porque a única coisa que garante o estancamento é a inação. Não importa quantas ideias você tenha, nem quanta preparação faça.
Se não der o primeiro passo, não há caminho. E é isso que começa a te pesar mais. Perceber que o tempo está passando, mas seus sonhos não saem do lugar que você vive. Sob a lógica de que, quando estiver pronto, vai começar, mas agora entende que só vai se sentir pronto se tiver coragem de não estar. Que a única maneira de se preparar é fazendo. Que não precisa se sentir seguro, precisa ser corajoso. Que não se trata de ter tudo claro, e sim de estar disposto a aprender no caminho. E sim, é claro que dá medo, claro que surgem dúvidas, claro que começar com pouco parece insuficiente, mas você também sabe que continuar esperando já te custou caro, custou anos, custou energia, custou motivação, custou uma parte sua que se entusiasmava, que sonhava, que acreditava que era possível. Porque não há nada mais desmotivador do que desejar algo e não dar nenhum passo na direção. Essa é a grande mentira do tudo ou nada. Acreditar que, se não puder fazer tudo, é melhor não fazer nada. Mas a verdade é outra, bem mais humana e real. Começar mal é melhor do que não começar. Fazer mesmo sem saber tudo. Iniciar sem o plano perfeito. Dar o primeiro passo mesmo sem enxergar o caminho todo, porque esse passo abre portas, gera movimento, quebra a inércia. E no fundo, você sempre soube disso. Só que agora está cansado de adiar, cansado de esperar se sentir pronto, cansado de ter tanta vontade e tão pouca ação. E talvez só talvez tenha chegado a hora de começar mal, de começar desconfortável, de começar com dúvidas, mas de começar, enfim. Não é o medo que mais paralisa, é a espera. Essa espera silenciosa e disfarçada que se infiltra no seu dia a dia sem que você perceba. Aquela que parece inofensiva porque não diz não quero e sim ainda não. Aquela que tem voz gentil e argumentos lógicos. Não tenho dinheiro. Não tenho tempo, não tenho cabeça para isso agora, não quero fazer pela metade. E, no entanto, quando você olha para trás, já se passaram meses, às vezes anos, e você ainda está aí, repetindo as mesmas frases, fazendo planos, mas não movimento. Sonhando, mas não caminhando. E um dia você se cansa. Não porque algo extraordinário tenha acontecido, mas porque simplesmente se enche de estar parado. Percebe que viveu esperando que a vida se organizasse para te dar permissão, mas agora sabe que essa permissão não chega. Ninguém atrás. Ninguém aparece com um envelope invisível dizendo: agora sim, é o momento perfeito. Nesse dia, sem saber como, algo muda em você. Não é uma grande decisão, nem uma motivação arrebatadora. Não é épico. É apenas um gesto, mas é seu. E por isso importa. Você começa com o que tem, não com o que sonhava ter. Sai para caminhar com seus tênis velhos. Não tem roupa de academia nova, nem relógio para contar passos, mas você se diz que isso não importa. O que importa é sair. O que importa é se mover. Você caminha sem saber se fará isso amanhã também, sem um plano fixo, sem saber quanto tempo vai durar. Mas você faz, porque já não está esperando se sentir pronto. Porque finalmente entende que fazer mal ainda é melhor do que continuar, só imaginando. E nesse dia, você volta para casa mais leve. Não por causa do esforço físico, mas porque finalmente fez algo real por si mesmo. Algo que você tinha adiado tantas vezes por não ter as condições ideais. Esse primeiro passo, ainda que imperfeito, te devolve algo que estava esquecido. A sensação de estar avançando. Poucos dias depois, você se senta diante do computador com a intenção de estudar. Não tem a escrivaninha ideal, nem uma cadeira ergonómica, nem silêncio absoluto em casa. Mas isso já não te freia. Anota tudo à mão, num caderno esquecido no fundo da gaveta. Assista vídeos gratuitos. Repete algumas coisas, outras você não entende, mas está ali, presente. Sem garantias, sem plano infalível.
sem a desculpa de esperar o curso perfeito que não pode pagar agora. Você está aprendendo com o que tem, porque agora entende que o conhecimento não começa com matrícula, começa com vontade. E isso te transforma, porque você já não se define pelo que falta, mas pelo que decide fazer com o que tem. A mesma coisa acontece com o dinheiro. Você sempre achou que economizar era para quem ganhava mais, para quem já saiu das dívidas, para quem não tem imprevistos todo mês. Mas um dia, sem esperar muito, você decide separar uma quantia pequena. Não é muito. Algumas moedas, uma nota esquecida. Guarda numa caixinha simples. Não tem nome, nem data, nem um propósito definido. É só o início. É o gesto. É dizer à sua mente, isso eu também posso fazer. E o que começa com um ato simbólico, com o tempo vira hábito. Não porque de repente você tem mais dinheiro, mas porque agora se sente dono das suas decisões. Já não espera o cenário ideal para cuidar das suas finanças. Você entendeu que a abundância não começa com quantidade, e sim com constância. À medida que avança, percebe algo mais profundo. Começar não é apenas um ato físico, é também um ato da identidade, porque toda vez que você escolhe se mover, mesmo sem se sentir pronto, está mandando uma mensagem clara para si mesmo. Eu confio que sou capaz, mesmo com dúvidas, mesmo errando, mesmo imperfeito. Essa confiança não vem antes. Não é um sentimento prévio à ação. Ela é consequência da ação. É o que aparece quando você age, quando repete, quando insiste. Não porque tudo dá certo, mas porque você deixou de viver em pausa, e então entende porque antes não. Conseguia avançar porque estava esperando sentir algo que só aparece quando você já está no caminho. Nesse processo há dias bons e outros nem tanto. Às vezes você cumpre seus novos hábitos, outras vezes falha. Às vezes sente que avança, outras que recua. Mas você já não se julga com tanta dureza. Aprendeu a ver a disciplina não como um contrato rígido, mas como uma prática viva. Uma prática que se cultiva, que cai e se levanta, que se constrói no meio da vida real, num laboratório de perfeição. Você entende que aquele dia em que se levantou e caminhou também valeu, mesmo sem técnica. Que o dia em que fez anotações no meio de interrupções também foi estudo. Que as moedas guardadas com esforço também contam como economia. E que todos esses gestos, mesmo imperfeitos, têm um valor imenso, o valor de ter começado. Você olha para trás e percebe tudo o que teria perdido se continuasse esperando, que os aprendizados mais reais não chegaram no dia em que tudo estava certo, mas no dia em que você se atreveu a fazer sem estar. Que o seu crescimento começou quando aceitou que o progresso é desajeitado, lento, caótico. E que é justamente isso que o torna bonito. E aqui tudo se conecta com algo que você antes achava bem diferente, a disciplina. Você pensava que disciplina era ordem, rigidez, controle absoluto. Que era seguir rotinas perfeitas, fazer tudo sem falhar, ter uma vontade de ferro. Mas agora sabe que isso era só uma caricatura, porque a verdadeira disciplina não é fria, nem orgulhosa, nem inflexível. Ela é humilde, silenciosa. É esse ato diário, às vezes invisível, de fazer o que disse que faria, mesmo sem vontade. É se levantar depois de cair, é voltar ao que importa, é avançar devagar, mas seguir. É manter uma promessa não porque você está motivado, mas porque não quer se trair de novo. E essa disciplina, a verdadeira, não nasce da perfeição. Ela nasce quando você ousa agir sem ter tudo pronto, quando escolhe construir no meio da bagunça, quando entende que o importante não é fazer tudo, mas não deixar de fazer. Essa é a grande revelação desse caminho. Um momento perfeito não existe. Esperar ter tudo resolvido é uma forma elegante de ficar parado. E o que você precisa para começar já está aí. O desejo, a vontade e
pouco de fé de que esse passo, por pequeno que seja, vale a pena, porque começar mal é melhor do que não começar, porque disciplina não é o destino, é o caminho, e agora, finalmente, você está nele. Relato 4. A forma como você faz uma coisa é a forma como você faz tudo. Primeira parte. Ordem. O que você vê reflete o que você é. Você acorda com o alarme vibrando embaixo do travesseiro, enrolado nos lençóis que nem lembra de ter arrumado nos últimos dias. Mexe o braço com torpeza procurando o celular, pega, olha, desliga o alarme e fica alguns segundos ali no silêncio, com o olhar fixo no teto. Olha ao redor e sente aquela sensação que já virou normal. Tudo está fora de lugar. A roupa que usou há 3 dias continua sobre a cadeira. Os papéis que prometeu arquivar estão espalhados pela escrivaninha. Os sapatos, um embaixo da cama e outro ao lado do ventilador. Os cabos embolados. Um copo meio cheio na mesinha de cabeceira. E a gaveta, aquela gaveta, cheia de coisas que você nem lembra como foram parar ali. Você suspira. E pense o que pensa. Todos os dias. Depois eu arrumo. Mas esse depois nunca chega. Você se levanta caminhando pelo meio da bagunça, vai até a cozinha, procura algo para o café da manhã sem muito ânimo e enquanto a água ferve isso se tiver café. Pega o celular. Já se passaram mais de 20 minutos desde que abriu os olhos e ainda não começou nada. Você se sente pesado, não só fisicamente, mentalmente também. O caos ao seu redor te esgota sem que perceba. Você não consegue pensar com clareza. Não encontra nada de primeira, não consegue se sentar sem antes tirar coisas do caminho. Tudo está cheio. E ao mesmo tempo, tudo está vazio. Durante anos, você achou que a bagunça era um detalhe menor, algo sem importância. Eu sou assim, você dizia, tenho o meu próprio jeito de me organizar. Até chegou a pensar que essa desordem fazia parte da sua criatividade, do seu jeito espontâneo de viver. Mas lá no fundo, sabe que não é verdade. Sabe que tem dificuldade de se concentrar, que esquece coisas importantes, que perde tempo procurando objetos que deveriam estar no lugar certo, que não consegue organizar o dia porque nem consegue organizar a própria mesa, que a desordem se infiltrou nas suas decisões, nas suas rotinas, no seu jeito de viver. E isso incomoda, mas também dói. É uma desordem que não apenas se vê, também se sente. Está no seu quarto, mas também na sua mente, no seu celular cheio de mensagens não lidas, nos arquivos bagunçados do computador, na lista de tarefas que você nunca revisa porque não sabe por onde começar. Está nos seus dias que terminam do mesmo jeito que começaram, com a sensação de que algo ficou pela metade. E você sabe, não é falta de tempo, é excesso de ruído, de acúmulo, de coisas, de tarefas, de estímulos, de decisões não tomadas. Na América Latina, esse caos não é só pessoal, é também cultural. Muitos de nós crescemos entre a improvisação e a urgência, em famílias numerosas onde não havia espaço suficiente, nem dinheiro para móveis, nem tempo para luxos como o silêncio ou a calma. Aprendemos a viver como dava, a colocar o ventilador em cima da cadeira, a consertar a gaveta com fita adesiva, a comer rápido porque o ônibus já estava chegando. E sim, há algo bonito nesse jeito de viver. Há calor humano, criatividade, resiliência. Mas também há uma armadilha. Nos acostumamos à bagunça como se fosse inevitável. E ao nos acostumarmos, deixamos que ela entrasse não só na casa, mas também na alma. Até que um dia você percebe que já não quer mais viver assim. Esse dia não precisa ser especial. Às vezes é um domingo qualquer. Às vezes depois de uma ligação inesperada. Às vezes ao ver uma foto antiga. Ou ao receber uma visita que te obriga a enxergar sua casa com outros olhos. Ou simplesmente,
Numa manhã como esta, em que você já não consegue mais ignorar que a desordem externa é espelho da desordem interna. Nesse dia, você decide começar. Não por fora, mas por dentro. Mas sabe que não pode fazer tudo de uma vez. Então escolhe um canto, uma mesa, uma gaveta e começa. Você não sabe porquê, mas ao tirar aquelas coisas que já não servem, sente algo parecido com vergonha. Como foi que deixou tudo isso se acumular assim? Como conseguiu viver cercado de tanto ruído visual, tanta distração, tanto objeto sem sentido? Você começa a separar, guardar, jogar fora, limpar, e a cada coisa que organiza, uma pequena parte de você também se ajeita. Não é só a gaveta, é você. É a sua história, sua relação com o que tem, com o que decide manter, com o que já pode deixar ir. Cada objeto fora do lugar era também uma decisão adiada. Enquanto arruma, descobre uma verdade que nunca tinha formulado. Ordem não é obsessão por limpeza, é uma forma de respeito. Respeito pelo seu espaço, pela sua energia, pelo seu tempo. É uma forma silenciosa de se cuidar. Porque num ambiente organizado, você pensa melhor, respira melhor, toma decisões melhores, sabe por onde começar, se concentra mais rápido, se sente menos sobrecarregado, se sente mais dono do seu dia. E não é porque agora sua casa parece uma revista, é porque agora você sabe onde está cada coisa. Porque agora cada objeto tem um lugar, e você também. Descobre ainda que a ordem provoca um efeito dominó. Organiza uma mesa e já dá vontade de organizar a escrivaninha. Arruma os papéis e dá vontade de revisar os e-mails. Dobra a roupa e quer planejar o dia seguinte. Não é perfeccionismo, é direção. É assumir o controle do que pode ser controlado. E você começa a sentir algo que não esperava: clareza. Não como uma iluminação mística, mas como foco, como presença. Como poder se sentar para trabalhar sem sentir que o mundo está desabando. Como poder ler um livro sem ter que remover pilhas de coisas antes. Como poder convidar alguém para casa sem correr para esconder tudo debaixo da cama. Então você entende algo que antes não queria ver. A ordem não só te ajuda a viver melhor, ela te ajuda a ser disciplinado. Porque quando seu entorno está claro, sua mente também pode estar. Quando tudo tem seu lugar, é mais fácil definir horários, prioridades, rotinas. Quando você não perde tempo procurando o básico, pode usar essa energia para construir o importante. A ordem te dá estrutura. E estrutura é o solo onde cresce a disciplina. Sem ordem, tudo custa mais. Você se distrai, se estressa, se frustra, mas com ordem se sente mais leve, mais focado, mais capaz. Você não precisa de uma casa grande nem de móveis caros. Não se trata de estética, se trata de escolha, de decidir o que você deixa entrar no seu espaço, de reconhecer que o que você vê todos os dias molda seu ânimo, sua clareza, sua vontade. E se você pode organizar uma mesa, pode organizar sua semana. E se pode organizar o entorno, pode organizar sua vida. Porque, no fim, a forma como você faz uma coisa é a forma como faz tudo. Segunda parte, limpeza. O que você solta te liberta. Ao abrir a geladeira, o cheiro te atinge sem aviso, uma mistura indefinida entre umidade, algo estragado e aquele aroma azedo que aparece quando se passam dias demais sem atenção. Você franze o rosto, sabe que tem algo ali que passou do ponto. Mas não é só comida. Com a porta ainda aberta, fica alguns segundos imóvel, encarando aquele pequeno universo desorganizado que reflete um descuido que você já não consegue justificar. É sábado de manhã, não há nada urgente na agenda. E, pela primeira vez em semanas, você tem algumas horas livres. Mas o que exige atenção não é nenhum compromisso externo, é esse caos silencioso e cotidiano que você vem evitando há tempo.
A louça suja ainda está na pia desde a noite anterior, tem uma panela cujo conteúdo você nem lembra mais, sacos de legumes murchos, alguns potes pegajosos, outros sem tampa, um limão seco, uma caixa de ovos vencida. Tudo isso, antes ignorado, agora te encara de volta. E o mais incômodo não é a bagunça em si, mas a sensação de ter se acostumado a conviver com ela como se fosse natural. Você passou semanas desviando o olhar, fingindo que não era nada, que bastava fechar a porta. Mas não é bem assim. E hoje, por alguma razão, você já não consegue mais fingir que não vê. Decide começar, sem muito ânimo, mas com uma necessidade que supera a preguiça. Não sabe por onde e então simplesmente tira tudo. No início, você só limpa rápido, tentando remover o evidente, mas pouco a pouco o gesto fica mais lento, mais deliberado. Já não está apenas limpando a geladeira, está tocando coisas que estavam ali há tempo demais. Revê datas, joga fora o que não presta, encontra potes que não sabe porque guardou, tampas sem uso, ingredientes que nunca usou, mas comprou com aquela ilusão do um dia. E enquanto abre espaço, sente uma mistura de alívio e vergonha. Alívio por liberar, vergonha por ter deixado acumular tanto sem perceber. E então, como um pensamento que chega sem ser convidado, você entende que isso também acontece por dentro. Assim como guarda objetos inúteis, também carrega conversas inacabadas, decisões adiadas, promessas não cumpridas. Você pensa nas emoções, mágoas que continua alimentando em silêncio, culpas que não se perdoou, pensamentos que se repetem como uma playlist velha que você não sabe desligar. Descobre, quase sem querer, que o que você acumula fora se parece com o que carrega dentro, como se sua casa e sua mente fossem parte de um mesmo ecossistema que você deixou de cuidar. Enquanto limpa, algo dentro de você também se reorganiza. Não é imediato nem óbvio, mas dá para sentir. É como se o ato de liberar aquele pequeno espaço da cozinha fosse uma espécie de declaração interna. Você já não quer seguir arrastando o que não serve. Já não precisa viver cercado do que só ocupa espaço. E isso, embora pareça pouco, é um passo enorme. Porque, finalmente, você deixa de ver a limpeza como uma tarefa qualquer e começa a enxergá-la pelo que realmente é, um processo de libertação. A água morna cai sobre suas mãos enquanto você lava uma panela que pensava em jogar fora, mas que, ao olhar bem, percebe que ainda serve. Você esfrega com força, tira as manchas, enxágua, seca com calma. Não é apenas um utensílio recuperado, é uma pequena vitória contra a inércia, um símbolo do que ainda pode ser recuperado. Se você se der o tempo de cuidar. E enquanto faz isso, pense em outras coisas que também gostaria de recuperar: seus hábitos, suas rotinas, suas prioridades. Talvez até partes suas que ficaram soterradas sob o cansaço e o desânimo. À medida que o espaço se clareia, você percebe que sua respiração também fica mais leve, mais profunda. A cozinha parece diferente, cheira diferente e você também se sente diferente. Não passou tanto tempo, talvez 2 ou 3 horas, mas algo mudou. Você saiu, mesmo que só por um momento, daquela espiral onde tudo se acumula e nada se resolve. E isso, em meio a uma rotina que muitas vezes te engole, vale muito mais do que parecia. Você então se lembra de como, em muitas casas latino-americanas, especialmente as de nossas avós ou mães, a limpeza era quase um ritual sagrado. Não importava se havia dinheiro ou não, se a casa era simples ou chique, o espaço era mantido limpo, não por luxo, mas por dignidade. Era uma forma de dizer: aqui há cuidado, aqui há presença. Limpar era ainda uma forma de resistência, de não se deixar cair, de dizer, mesmo na escassez: isso importa, eu importo. E agora você entende isso melhor do que nunca. Limpar não é uma tarefa secundária. Não é um quando der tempo. É uma forma de respeito por aquilo que você tem, por seu corpo, por sua atenção. É presença.
É decisão. É dizer, isso já não me representa ou isso eu ainda quero manter. É um filtro entre o essencial e o excessivo. E se você pode aplicar essa lógica na casa, também pode aplicar na vida. Naquela tarde, enquanto toma um copo de água gelada na cozinha organizada, você percebe que limpar não só ajudou a liberar o espaço, ajudou a pensar. Pensou no que realmente quer por perto, no que não quer mais repetir, em tudo que carrega por hábito, mas já não precisa. E sem perceber, voltou a se conectar consigo mesmo, com o seu poder de decidir, com o seu direito de recomeçar, com a certeza de que limpar também é avançar. Não é mágica, mas quase, porque quando você limpa com intenção, tudo começa a mudar. Sua energia, seu foco, seus pensamentos. E assim, sem fórmulas nem motivação artificial, você redescobre algo que havia esquecido. Que a limpeza também é uma forma de disciplina, uma prática de autocuidado, uma ferramenta silenciosa para se reorganizar por dentro e por fora. Um primeiro passo rumo a uma vida mais clara, mais consciente, mais sua. Terceira parte. Pontualidade. Honrar o tempo, viver o presente. Eram 3:05 da tarde quando você entrou no café, apressado, um pouco suado, com o coração batendo mais pela vergonha do que pela corrida. Procurou com o olhar, encontrou sua amiga na mesa do fundo e se aproximou com um sorriso nervoso, dizendo de sempre: "Desculpa, me atrasei." Ela respondeu com gentileza, mas sem entusiasmo. O café dela já estava frio. Estava esperando por você desde as 3, a hora exata que você mesmo havia sugerido 3 dias antes. Não era a primeira vez que isso acontecia. Você sabia que essa cena se repetia com frequência na sua vida. Chegar atrasado a reuniões, encontros, aulas, até compromissos consigo mesmo. Sempre com explicações que às vezes eram verdadeiras e às vezes nem tanto. O trânsito. Perdi a hora. Bem na hora me mandaram uma mensagem, só me atrasei uns minutos. Mas os minutos eram 15, às vezes 20, e outras vezes mais de meia hora. E o pior é que isso já não acontecia só com os outros, mas também com você mesmo. Adiava tarefas, começava o dia tarde, postergava decisões, como se sempre houvesse tempo, como se chegar atrasado não tivesse consequências. Naquele dia, enquanto ela te olhava em silêncio e você evitava seu olhar, uma ideia inesperada te atingiu. Talvez a impontualidade não fosse apenas um hábito, talvez fosse uma forma de desordem interna. E se isso fosse verdade, então você vinha sabotando o próprio tempo sem perceber. Na América Latina, a impontualidade se tornou tão comum que virou até piada cultural. Chegar na hora é coisa de suíço, 3 da tarde, hora real ou hora latina. Calma, ninguém chega no horário. Dizemos rindo, como se fosse uma característica simpática, um sinal de flexibilidade, de informalidade acolhedora. Mas, no fundo, sabemos, não é engraçado, é uma das muitas formas como temos nos estagnado como sociedade. Porque quando não se respeita o tempo, nem o próprio nem o dos outros, tudo atrasa. Os negócios, as decisões, os projetos, os relacionamentos. Nada começa quando deveria, nada termina quando poderia. A impontualidade não só atrasa reuniões, atrasa metas. Não apenas afeta sua imagem pessoal, afeta sua credibilidade, sua reputação, sua capacidade de confiar e ser confiável. E o mais delicado é que isso se espalha em casa, no trabalho, na universidade. Alguém chega atrasado, outro também. E assim vira normal. E quando tudo vira normal, ninguém mais se incomoda, mas todos estamos falhando. Naquele dia, depois do café, você saiu caminhando com a sensação de que algo precisava mudar. Não para agradar os outros, mas por algo mais profundo, por respeito a si mesmo. Percebeu que, quando se atrasa,
O que está dizendo, ainda que não diga em voz alta, é que o seu tempo vale mais do que o do outro, que pode usar o relógio alheio como se fosse seu. E isso, pensando bem, é uma forma sutil, mas clara, de violência cotidiana, porque roubar o tempo de alguém é roubar vida. Mas você também descobriu algo mais pessoal. Quando é impontual consigo mesmo, você se trai. Cada vez que diz vou começar às 9 e começa às 10, está quebrando uma promessa. Cada vez que diz só mais 5 minutinhos e eles viram 40, está enfraquecendo sua própria palavra. E isso, com o tempo, faz de você alguém menos confiável para si mesmo. E se você não consegue confiar em si, como vai desenvolver disciplina? Você então decidiu começar com pequenas coisas. Nada de grandes mudanças ou sistemas extremos de produtividade. Apenas uma intenção clara. Chegar antes. Passou a marcar os compromissos com mais intervalo entre um e outro, parou de fazer 1000 coisas antes de sair, começou a preparar o dia na noite anterior. E com o tempo, algo começou a mudar. Chegar pontualmente já não era uma raridade, era uma forma de estar presente. Começar no horário já não era uma obrigação, era um sinal de respeito. A cada encontro em que chegava na hora, você sentia uma nova forma de orgulho, de presença, de coerência. E também começou a perceber algo nos outros. Quando alguém dizia obrigado por chegar no horário, não era apenas por educação. Era alívio, era surpresa, porque já nem se espera mais que alguém cumpra a hora. E isso, mais do que engraçado, é preocupante. Pouco a pouco, a pontualidade se tornou para você mais que um hábito. Virou uma forma de habitar o tempo. Você entendeu que ser pontual não é ser rígido, é estar alinhado. Que viver num modo estou indo é viver sempre correndo, sempre atrasado, sempre pela metade. E que viver no tempo certo é viver por inteiro, com o ritmo justo, com os olhos abertos. Você também pensou no país, na sua cidade, no seu povo. Pensou em como a impontualidade nos fez perder trens, voos, contratos, oportunidades. Em como ganhamos uma fama que não nos favorece, que nos atrasa. Em como o já substituiu o compromisso e o 5 minutinhos virou uma eternidade disfarçada. E você entendeu que pontualidade não é uma exigência estrangeira nem uma regra elitista. É um valor fundamental que nos permitiria avançar como região, como cultura, como indivíduos, porque onde há respeito pelo tempo, há possibilidade de desenvolvimento. E onde o tempo é desprezado, tudo se fragmenta. Agora, ao olhar para sua agenda, você não sente mais ansiedade, sente direção. Ao chegar na hora, sente que pertence a si mesmo. Ao iniciar aquilo que prometeu iniciar, no momento que prometeu, sente que está construindo algo sólido, porque cada minuto que honra é mais um tijolo na base da sua disciplina. Você não deixou de ter dias difíceis, imprevistos ou atrasos inevitáveis, mas aprendeu a distinguir entre o acidente e o hábito. E quanto mais pontual você se torna, mais consciente fica de como usa seu tempo. E mais capaz se sente de usá-lo bem. Agora você enxerga com clareza. Organizar seu espaço te deu estrutura, limpar o que sobra te deu clareza e respeitar o tempo te deu poder. Não o poder de controlar tudo, mas o poder de estar presente, de decidir, de agir, o poder de construir uma vida onde você não está correndo atrás do relógio, mas caminhando com ele. E, no fim, é isso que é a disciplina. Não uma imposição forçada nem uma briga constante contra seus impulsos. É uma relação diferente com o seu entorno, com seus hábitos, com o seu tempo. É entender que a forma como você faz uma coisa, mesmo a mais simples, é a forma como faz tudo. Porque quando você cuida dos detalhes, está cuidando do seu próprio caminho.